contraponto simbólico àquela primeira fala. Deus não tira de suas criaturas o bem que consentiu em lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede através de vosso espírito, ouvi através de vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseira e injusta as palavras daquele que fez resplandecer diante de vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que tira aquele que tinha recebido pouco, mas é o próprio Espírito, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que fora derramado no coração. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite, a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma satisfação voltar a esta casa. Eu diria até uma casinha, mas da forma mais amorosa possível, né? Pequena na estrutura física e tão grande nos benefícios que ela traz a todos aqueles que chegam até aqui, a todos aqueles que nós mentalizamos e que não puderam estar aqui, e a toda a comunidade de Rondinha, né? Que cada encontro desses, a equipe espiritual vem, prepara a casa o dia inteiro e aqui fica visitando os lares das pessoas mais necessitadas e amparando não só nós encarnados, mas os desencarnados que ainda se encontram no meio de nós. Então, um trabalho muito grande. Essa casa, ela se amplia, suas paredes, vira uma verdadeira arquibancada aqui, com várias equipes espirituais trabalhando em benefício de todos nós. Então a gente vem consciente da nossa condição de aprendizes, né? Se não fôssemos aprendizes, todos nós, não estaríamos reencarnados aqui na Terra, né? Então a gente vem aqui trazer um pouquinho algumas reflexões a respeito dos textos do Evangelho, da obra espírita, mas sempre atendendo à necessidade daquele que está aqui, né, com a incumbência de dirigir a palavra a vocês. O que faz a gente escolher um tema para expor à noite? Eu, como psicólogo, acredito que são as nossas necessidades primeiras, né? Então a gente vai em busca daquilo que vem alimentar a nossa alma, porque como todos, a gente tem muitas fragilidades ainda, em função da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa ignorância, a gente erra muito. Mas como a lei é de amor, os nossos erros e os nossos acertos não passam desapercebidos. Toda vez que a gente acerta, a gente promove com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com o nosso gesto, uma cadeia de efeitos positivos que vão beneficiando os corações que circulam, né, em torno de nós e que cruzam o nosso caminho. Quando nós erramos, e muitas vezes erramos inconscientemente, para não dizer quando erramos conscientemente, né, a gente provoca os efeitos, e como nos lemos os Espíritos, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, quando a gente planta espinhos, fatalmente, ao longo da nossa jornada, a gente vai se espetar nos espinhos que plantou. E com o efeito da dor, vai reconhecer que as nossas escolhas do passado não foram corretas. À medida que nós vamos ampliando a nossa consciência, às vezes ocorrem situações que não precisam de muito tempo para a gente se dar conta que fez errado. Então, tem horas que a gente dirige uma palavra inadequada para uma determinada pessoa, nota que a nossa palavra de alguma forma feriu e na hora já bate arrependimento. Então já é um outro nível. Você já reconhecer que errou.
Depois vem o resto, que começa a complicar. Porque a gente tem que lutar contra a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? E se despindo dessas fragilidades, se fortalecendo como espírito para, após o reconhecimento, tomar uma atitude positiva no sentido da reparação. E a gente é bom nisso? Nem sempre. Então a gente vem na casa espírita, fica estudando as mensagens de Jesus, aos poucos vai incorporando aquele ensinamento. A gente já sabe, mas ainda não faz. Né? Não basta ler o Evangelho uma vez para sair daqui iluminado fazendo caridade e não dar bundinha. A gente já tropeça em casa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui todo mundo está feliz, né? Vim aqui buscar uma boa vibração, escutar uma palavra da doutrina e vou para casa. Aí chega lá em casa, a louça está empilhada. Alguém deixou. Aí você já larga aquela frase mortal, né? De quem, passei um dia cuidando aqui da casa, bastou passar 1 hora fora no centrinho, volto aqui, já está tudo virado do avesso. Não é assim que a gente faz? A gente já bota toda a vibração lá no calcanhar, né? Foi tudo fora. Então, assim é a vida. A gente vai incorporando, vai aprendendo e vai acontecendo coisas maravilhosas. Certa feita, atendendo uma paciente de 70 anos, ela me disse assim, sabe, eu estava numa dúvida muito grande. Se eu ia viajar com um grupo de pessoas, de idosos, fazer uma viagem, não estava nesse grupo as minhas amigas de sempre, então seria um desafio para mim sair de casa, viajar, passar 4 dias fora de casa e fazer novas amizades. E na mesma data, o namorado convidava ela para passar uns dias com ele na cidade onde ele mora. Então ela ficou dividida. Vou para o encontro com esse grupo de idosos da qual faço parte, que é um grupo legal, é um grupo muito positivo, que me faz muito bem, ou vou lá ver o namorado? Eu estou falando de uma garota de 70 anos. Tá? Aí, ela resolveu que não ia lá no namorado, ia viajar com o grupo. E passou por várias experiências lá. Dividiu um quarto com uma pessoa que nunca viu. Essa pessoa mostrava um temperamento muito diferente do dela e um comportamento bem diferente também. Ela respeitou a diferença daquela pessoa. E durante aqueles 4 dias ela foi conhecendo outras pessoas. E ela me conta então que boiando na piscina, olhando para um céu azul, auxiliado por alguns espaguetes, você sabe o que é espaguete? Quer dizer, muito funcional aquilo, né? Uma maravilha. Ela boiando, olhando para o céu e reparando uma palmeira, e ela sentia uma felicidade interior. Em um outro momento, o grupo disse, nós vamos no centro da cidade, uma cidade pequena, para fazer algumas compras. Ela disse, não, eu não vim para fazer compras. Não preciso nada para minha casa. Para mim também não preciso de nada. Eu vou ficar aqui curtindo a natureza. E não foi. E ela se realizou com as novas amizades que fez e com a alegria de estar com ela mesma. Quando ela voltou do passeio, o namorado não dava respostas para ela. Pequenos emotions e nada de frases. A coisa estava feia. Ela segurou um dia, 2, daqui a pouco ela notou que estava com muita saudade dele. Mas antes disso ela brigou com ele. Por telefone, graças a Deus, né? Só foi a vibração. Os movimentos físicos não foram necessários, né? É impossível. Mas a vibração ficou. Ficou aquela coisa mal entendida. Por que ela foi passear com os amigos e não veio aqui? Pensou lá o namorado. E ela pensou assim, poxa, é um momento meu, compartilhar com os amigos, eu posso ir. E ele não pode por outros motivos, ou profissionais, ou talvez financeiros, mas eu posso. Então eu vou fazer isso. Ela foi. Olha,
Por favor, não sinta inveja dessa moça de 70, tá certo? Aí, quando ela voltou, eles discutiram um pouco por celular, via emotion, sem conversar muito. Aí passou um dia, passou 2, a saudade começou a torturá-la. E aí ele manda um recado: como é que você está? Foi a deixa que ela precisava. Ela liga para ele para dizer que estava com muita saudade. E o que ela descobriu? Que ela se basta para ser feliz. Que ela pode ser feliz mesmo o outro sendo diferente dela. Já fala da colega de quarto e já fala das diferenças com relação ao pensamento dela do namorado. Mas esse namorado, que é tão diferente dela, proporciona para ela momentos de felicidade, sendo como ele é. E aqui parece simples, mas eu acho que essa jovem amiga de 70 anos precisou de algumas décadas para aceitar essa realidade, que a gente não é feliz mudando os outros conforme o jeito que nós gostaríamos que eles fossem. Porque aí não é o jeito deles, é nós neles. Então eu estou me apaixonando por mim. Eu quero transformar alguém para ser algo que eu acho que a pessoa deva ser, mas ela não quer. Ou ela nem pode ser, até poderia querer, mas não está ao alcance dela se transformar dessa forma. E ela entendeu que ele não precisa se transformar, que ele pode ser como ele é, e que eles podem viver muitos momentos bons quando estiverem juntos. E quando não estiverem, lembro da imagem dela boiando na piscina, olhando para o céu azul e para as folhas da palmeira ao lado da piscina. Que vida maravilhosa! Eu estou falando de uma pessoa que sofreu ao longo da vida. Sofreu perdas, viuvou cedo, cuidou de 3 filhos, foi fazer enfermagem com 40 anos, se aposentou como enfermeira, sustentou e formou os 3 filhos. E estava dizendo: ah, meu pai, mas tu é muito bonzinho, né? Eu acho que eu sou uma das tuas prediletas, porque a vida anda muito boa. Qual é a vida muito boa que ela está falando? Uma vida muito boa que nós temos que construir ao longo da nossa existência, porque ela não vem pronta. E não construiremos felicidade sem passar pelos desafios que a vida nos traz. E não seremos felizes se dermos a volta a todo desafio que surgir na nossa vida. Evitar as experiências difíceis é prorrogar o sofrimento na nossa jornada. Enfrentar os desafios da vida é aprender as lições que o nosso Pai, que é todo amor e bondade, coloca ao longo da nossa jornada, promovendo a nossa evolução para o nosso próprio bem. Porque no programa divino, todos nós estamos indo na direção da fraternidade. Seremos todos espíritos fraternos. E não há riqueza maior do que ser um espírito fraterno. Aquele que se preocupa com o outro, aquele que está atento às dificuldades do outro, aquele que está sempre disposto a colaborar, a servir, a ajudar, a compreender, a lutar do lado, né? Então são sentimentos, enquanto o egoísmo predomina em nós nos retardamos a nossa felicidade. Tá, então como é que vamos desenvolver essas faculdades? Porque saber disso eu acho que a gente que está vindo na casa espírita já sabe. Mas é tão difícil viver isso, né? Não tenhamos pressa, porque os apressados, aqueles que estão sempre olhando o futuro, vivem com ansiedade, né?
E os que estão sempre presos ao passado convivem com a depressão. Nós temos que viver bem o hoje. Amanhã é outro dia. Hoje, quando você sair daqui, ainda tem hora do jantar, para quem já não jantou antes da palestra, né? Quem jantou antes da palestra vai dormir melhor, com certeza. Quem vai jantar depois, já vai com o estômago mais pesado, não é assim? Mas, o dia ainda não terminou. Como eu posso ser melhor hoje? Aí eu estou me lembrando daquele, eu acho que o filósofo Cortella, né? Ele conta uma coisa que eu achei extraordinária. Ele é professor e é um homem muito procurado para debater sobre educação e realmente é muito interessante, né, o trabalho dele. Gosto de escutar ele. E ele estava contando que na época de professor ele fazia assim 40 horas. Então ele saía da escola e não sei, né, como é que os professores conseguem, mas eles conseguem fazer quase que milagres, né, assim. Ele saía então da escola correndo e não tinha tempo, porque a aula assim termina ao meio-dia, do turno da manhã, para o aluno, né? Às vezes para o professor bater o meio-dia e ainda está amarrado na escola, não consegue sair. É uma mãe que chega, é um problema que dá com uma colega, são aquelas situações da escola. Então às vezes ele saía apurado, porque já estava atrasado e tinha que comer alguma coisa, que tinha todo o turno da tarde. Mas ele morava, a escola dele era perto do apartamento da avó. Perdão, não sei se é apartamento ou casa. E ele então aproveitava que era perto e avisava ela, ó, estou indo aí comer alguma coisinha. E ela pegava e fazia rapidamente para ele uma massinha alho e óleo. Básico, né? Mas quem sabe fazer uma massinha alho e óleo é coisa boa, né? Não, mas é básico, né? Diz que o bom é simples mesmo. Então ela fazia isso, só tinha um detalhe. Quando ela botava a massinha no prato dele, vinha em cima um tomatinho cereja e um temperinho verde. Ela fazia uma florzinha no centro daquela massinha. Então aquela folhinha do temperinho verde, aquele tomatinho cortadinho, assim, dava aquele toque. Então, com os recursos que a avó tinha, ela caprichava no detalhe. Não importa o tamanho da nossa luz, mas se nós colocarmos, por diminuta que seja, ela a benefício daqueles que passam por um momento tormentoso, de escuridão, né, aquelas tempestades da vida, certamente a minha pequena luz formada desses outros que estão ali dispostos a servir, iluminará todo o caminho. Então era o capricho que a avó dele tinha. E aí eu aprendi com aquela reflexão do Cortella que a gente pode ter pouco na vida, mas se a gente fizer com pouco que tem, com capricho, a gente vai muito longe. E ele conseguiu fazer isso. E sabe onde é que ele aprendeu isso? Ele chegou um dia em casa, estudante, e o pai dele, como é que foi na prova? Ele disse, foi bastante para passar. E o pai dele, vem cá. Então tu vai levar uma vida medíocre? Teu esforço vai ser só bastante para passar de ano? É isso que tu quer para ti? Aí ele ouviu aquilo e os irmãos também ouviram. Aí ele começou a conversar com os irmãos que, na verdade, eles tinham que ter capricho para fazer as coisas. Senão toda a vida deles seria muito medíocre. Não é pela nota, porque muitos pais estão preocupados com a nota do filho. Nós pais não precisamos nos preocupar com as notas do filho. Nós precisamos colocar nos nossos filhos essa ideia de que se eles fizerem com capricho as coisas que eles forem fazer, pode ser jogar bola, pode ser estudar para a prova, pode ser para fazer o lanchinho dele da tarde, se for com capricho, vai fazer toda a diferença ao longo da jornada dele. Então,
muitas ideias interessantes para nós entrarmos no nosso tema. O nosso tema vai falar sobre guardar o teu irmão. Durante uma encarnação nós temos o quê? Ora a gente é filho, ora irmão, ora somos pai, ou mãe, ou irmã, né? Ora somos avós, ainda não tive essa felicidade. Ora somos avós. E desencarnamos. Vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos? Vamos. Só na espiritualidade? Não. Retornaremos para novas encarnações? Certamente. Com quem? Junto dos nossos entes queridos. Será que eu ainda serei irmão do meu irmão? Pode ser que sim, porque o pai resolveu e a mãe ter 6. Acho que eu estava atrás da perfeição. Estou falando isso porque eu sou caçula. Meu pai disse que foi uma decepção tão grande que ele não quis o 7. E eu retruco ele, não, tu caprichou, e aí tu ficou satisfeito, né? Então, ora a gente vai vir como irmão, ou ora como pai do meu irmão. Ou irmão do meu pai. Né? Certa vez eu li um caso que um determinado rapaz brincou com os sentimentos de uma jovem e abandonou ela no altar. E se envolveu com uma outra e levou ela à prostituição. Numa outra encarnação, ele volta com aquele abandonou, vai casar com ela, e recebe como filha aquela que acabou se prostituindo no casamento. Para quê? Porque o programa divino visa sempre a nossa possibilidade de reparação, de aprendizado e de crescimento de emoção. Não seremos felizes enquanto não repararmos a nossa conta. No mundo espiritual, o André Luiz tem um amigo, que agora me foge o nome, lá na espiritualidade, um jovem que acompanha sempre ele, maravilhoso. Um jovem que orienta o André Luiz na espiritualidade. O André Luiz passeando com ele e aquele jovem dando lições incríveis para ele. Em determinado momento ele vai dizer o que para o André Luiz e descobrir o quê? Que ele estava 200 anos atrás no espírito de uma mulher que ele levou à morte numa encarnação do passado e que ele precisaria encontrar ela e reparar com ela para poder avançar na espiritualidade, para poder galgar um plano maior. Ele não conseguia ir porque não achava ela. Enquanto não reparar, não vai. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse processo de troca de papéis, o que nós realmente somos uns dos outros? Vamos pensar daqui a alguns 2 milênios, né? Ora fui irmão, ora fui pai, ora fui amigo, ora fui marido, ora fui esposa, ora fui filho, ora fui filha, eu vou indo. Quando a gente chegar lá nos mundos mais elevados, o que a gente andou? Irmãos. Todos filhos do mesmo pai. Irmãos. Guarda o teu irmão. E aí nós vamos buscar algumas passagens dos textos bíblicos para ver que já lá em Abel e Caim nós vamos ter uma metáfora dessas coisas que são tão presentes nas nossas experiências.
na nossa reencarnação, nas nossas vidas no mundo físico. Então Abel e Caim são dois irmãos que em determinado momento fazem uma oferenda ao Deus. Abel representa muito o racional, a inteligência, né? O Caim é o emocional. Aí Caim, que era o mais velho, fica com ciúmes, porque a oferenda de Abel tinha agradado mais a Deus. Em determinado momento ele combina com o irmão ir para um determinado lugar e vai lá e acaba com a vida dele. Então, as nossas emoções se sobrepondo à nossa razão, e emoções ainda egoísticas, né? As nossas fragilidades bem humanas, né? Então, ali há uma representação, um arquétipo, uma imagem, um símbolo do que nós ainda carregamos dentro de nós. Porque dentro de nós tem um Abel e tem um Caim. Tem o nosso lado mais racional e o nosso lado mais emocional. Aí, em determinado momento, dias depois, Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão Abel? Não sei. Eu não sou o guardião dele. Como diz, não quero nem saber. Mas o que acontece conosco? Quando nós cometemos o erro, e num primeiro momento está tudo certo, movidos pelas nossas paixões, movidos pela nossa visão de mundo físico, a gente quer as vantagens do mundo, os prazeres do mundo. Então a gente vai lá e comete os nossos erros. Mas aí vem essa voz, que é Deus, perguntando, né, para Caim, onde está Abel? O que é isso? À medida que Caim vai vivendo, a consciência dele vai se ampliando. E ele vai ouvindo essa voz divina, que é Deus, é a consciência em nós. Então, à medida que a minha consciência amplia pelas experiências da vida, que eu vou evoluindo, eu vou escutando mais essa voz. E ela vai bater todo dia em mim e vai perguntar: Júlio, cadê o Abel? E eu não vou conseguir mais dizer assim: não sei, não sou guardião dele. Eu vou ficar carregando aquele sentimento de que eu errei. Eu pequei. E eu vou me torturando pelo erro que cometi. Aquela velha história, né? A mãe fazia uma cuca maravilhosa lá em casa. Era uma cuca de uva. Era uma especialidade. Ela fazia uma forma para 6 filhos, né? Aí ia um lá e comia um pedaço. Mas estava tão bonzinho, já tinha tomado um copo de achocolatado com leite, né? Aí daqui a pouco, mais um pedacinho não vai fazer falta. Mas acontece que os 6 dançavam igual, né? Quando chegava assim, 4h30 da tarde, não tinha pedacinho para a mãe. Eu tinha comido tudo. Aí a mãe chegava e dizia: pô, mas não sobrou nem um pedacinho. Já ficava com o culpa batendo. Fui eu acho que eu comi mais que os outros, né? Isso aí é que é. Tão pequenininho, a gente já sabia que ele cara, mas imagina com 58 anos, né? É o que eu vou fazer. Pequenininho a gente já tem noção do que é certo e errado, né? Então a vida vai amadurecendo, vai ampliando a nossa consciência, e a gente vai dizendo assim: puxa, quando eu tinha 20 eu fiz tal coisa. Que arrependimento. Ainda bem que a mãe entrou no espiritismo, eu tinha 12 anos, aí eu descobri que eu tenho um espírito e me apaixonei, porque senão estaria bem mais enrolado. Bem mais. Ainda tem muita conta para acertar, mas ela ajudou bastante, nos levando para a doutrina espírita. É a minha alegria de ver jovens aqui, crianças ali na evangelização, porque
se tem uma coisa que a gente pode deixar para eles, é a moral cristã. Essa riqueza ninguém toma deles. Então, as nossas paixões fazem com que a gente corra atrás das riquezas materiais que são todas transitórias. Os nossos títulos virão pó. Ah, você se formou, pós-graduou, tem lá certificado. Ah, fez mestrado, certificado, doutor, pós-doutorado, vai ficar tudo aí. Vira pó. O que a gente vai ser mesmo? Irmãos. E aí, nos lembra ali Jesus, na sua passagem, que está aqui nesse manual da felicidade, que é o Evangelho. Manual da felicidade. A gente tem manual para o carro, não tem manual para saber usar o carro, ainda mais hoje, cheio de botão. Né? Agora não tem nem botão, é tudo touch, né? Tudo na tela. Então os caras são hoje quase que andam sozinhos, né? Já tem lugares que estão andando sozinhos, não precisa de motorista. Então, existe um manual para você saber usar aquele veículo, como existe para usar a televisão. Também hoje é com um computador dentro de casa, uma televisão, né? Quando você lê o manual, você usa melhor todos os recursos que aquele aparelho te proporciona. Faz coisas inacreditáveis. Quando você lê o manual da felicidade e aplica, você faz da sua vida um processo feliz. Então, é um ótimo apelido para o Evangelho, né? O manual da felicidade. Então diz aqui nesse manual que dá 2 títulos que Jesus nos fala. Há 2 títulos que nós devemos conquistar. A de amigo e a de irmão. 2 títulos que nós devemos conquistar. Então quem tem uma família, às vezes não precisa ser tão numerosa quanto essa que eu estou dando o exemplo, que é do meu pai e da minha mãe. Às vezes basta 2 filhos. Às vezes basta um filho e um casal. Vamos parar por aí. Se eu disser que basta um casal, aí vai complicar. Às vezes um está ali porque nós temos uma conta bem grande para acertar com ele. E por misericórdia divina, a gente já se achou e já veio juntos. Porque enquanto não acertar essa conta, não alcança a felicidade. Então, é natural que determinado familiar, às vezes aquele vizinho, como é que é acreditado? Qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Eu não conheço os vizinhos de vocês e talvez não saiba onde vocês residam aqui nessa região, ou nessa cidade. Mas muitas vezes é o próprio vizinho, aquele instrumento, que às vezes é um vizinho que nos acolhe e nos ajuda, né? Aquela alma iluminada que já não é vizinho só dessa vida, né? É aquele irmão que já vem com o propósito de vir morar perto porque um vai ajudar o outro, e às vezes é aquele que é mais difícil. Mas também não é por acaso. Que temos algo em comum e precisamos resolver enquanto estivermos andando um do lado do outro. Aliás, a única orientação do Cristo que ele pede pressa é: reconcilia-te com o teu irmão enquanto tu anda a passos com ele. Essa a gente tem que ter pressa para resolver. Não é amar uma pessoa que você sabe que vai ser muito difícil conviver. Amar como tu ama talvez a tua irmã, o teu irmão, ou o teu esposo, ou tua esposa, não é. Mas eu não querer mal é fazer aquilo que tu gostaria que fizessem por ti, se tu estivesse vivendo a situação que aquela pessoa está vivendo. Então, o Evangelho está sempre nos chamando para percorrermos o caminho mais curto para a felicidade. E já é lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação.
No Livro dos Espíritos, nós temos lá na parte terceira, no capítulo 7º, da lei de sociedade. Nós somos essencialmente gregários. Nós nascemos e há em nós um impulso divino para vivermos em sociedade. Ir contra a convivência social é ir contra a lei natural. É da natureza humana viver em sociedade. E um ponto, diz que a célula-mãe de uma sociedade é o quê? A família. Então nós temos que valorizar a nossa família, por mais dificuldades que possamos estar vivendo ali dentro desse relacionamento familiar. Mas se estamos ali, é porque ali é o lugar mais adequado para a nossa própria evolução. E como disse lá no início, não é dar a volta nos problemas para a gente se sentir feliz, né? É resolvê-los. Às vezes a gente mergulha num processo difícil e parece que ele não vai ter fim. Em um determinado momento dessa empreitada, você acerena o coração e aceita. Você aceita. Tá bom. Eu não vou poder mudar a pessoa e também não vou poder me transformar no que essa pessoa gostaria que eu me transformasse. Eu aceito essas diferenças e vamos em frente. Vou parar de pegar no pé e vou tratar essa pessoa da melhor maneira que eu puder. E quando eu não estiver muito bom, eu pego um ar lá fora. Chico Xavier dá uma receita muito boa. Quando você estiver louco para dizer umas verdades para alguém, procura a água da paz. O Chico estava precisando dizer algumas coisinhas para alguém, mas recebeu essa informação que a água da paz ia resolver aquilo. E ele saiu pelas farmácias da cidade para procurar tal da água da paz e não encontrou lugar nenhum. Quando o Espírito apareceu para ele de novo, não sei se era o Emmanuel, quem ele perguntou, vem cá, onde é que eu encontro essa água da paz? Ele disse, Chico, basta no momento da irritação você pegar um copo com água, encher a boca lá e segurar. Quando passar a irritação, tu faz o que tu quiser com ela. Cospe fora, engole, não tem problema, mas segura até esfriar a cabeça. Então, por mais simples que possa ser o ensinamento, ele está dizendo que não vale a pena brigar. Por qualquer coisa, então, vale a pena respeitar esse outro como ele é e se respeitar nessa relação. Não vou ficar aqui atacando e não vou permitir que me ataque. Vou procurar contornar da melhor maneira possível. Às vezes não tem como escapar, né? Você vai indo e o torturador vai atrás, né? Eu ia dizer torturadora, mas aí a metade da plateia fica contra mim. Aí... Como é que foi um outro paciente foi me dizer o seguinte: ô Júlio, eu resolvi fazer o seguinte, não discuto mais. Não foi da noite para o dia, tá? Levou tempo para chegar a essa conclusão. Muita experiência, vocês entenderam? Muita experiência. Aí ele disse assim, não vou mais discutir. Vou ouvir, com respeito, vou tirar um tempo, vou pensar e depois vou argumentar de uma forma positiva. Aí conseguiu, né? Foi se esforçando, focou naquilo, porque já a vida, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Foi uma hora ele resolveu fazer algo que não tinha tentado ainda. E aí um dia a esposa olhou para ele e disse assim, como tu tá diferente? Como quem diz, tão melhor? Melhor, eu não sei. Talvez a terapia tenha me ajudado. Vou precisar procurar um terapeuta. E ele confessou-se para ele tomar.
Tomara, né? Mas o que acontece? A mudança que partiu dele, como nos lembram os amigos espirituais, uma palavra convence, mas uma atitude arrasta. Então ele teve uma atitude diferente, já provocou um fenômeno diferente naquela pessoa que ele compartilha o mesmo espaço há tantos anos. E aí depois a gente se pergunta, por que eu não comecei há 20 anos atrás? 40 anos atrás? Eu podia ter começado, né? Talvez estivéssemos ainda na minha parte. Porque se a gente não resolver nessa, o que vai acontecer? Volta de novo com a mesma pessoa. Já pensou? Tá rindo porque a Josi é uma beleza, né? Eu sei. Ganhou na Mega Sena, como diz o amigo meu. Bom, então o que é isso? Se nós não buscarmos a fraternidade como caminho para a nossa felicidade, nós realmente não seremos felizes. Bom, me estendi. Eu tinha uma historinha para contar, mas agora eu... Não sei se é porque a gente tem o mesmo nome, que essas coisas acontecem, né? Mas ele liberou. Então, tem um caso, a doutrina espírita é uma bênção na nossa vida, porque a gente estuda o Evangelho, estuda a obra espírita, vai no livro dos Espíritos, pega aqui o capítulo que eu falei para vocês da lei de sociedade, aí vem que sociedade, o que a gente está falando de uma família, e a gente já descobre no estudo que a família consanguínea nem sempre representa a nossa família espiritual, né? Que às vezes aquele vizinho, aquele amigo que cruzou ao longo da nossa jornada é muito mais irmão nosso do que aquele que é consanguíneo, né? Então a gente está sabendo disso, que algumas encarnações a gente vem muito próximos, outras a gente mal se cruza pelo caminho, mas lá na espiritualidade se junta a nossa grande família espiritual ao longo das nossas encarnações. Então, na verdade, nós somos uma grande família. E aí, o Espiritismo nos traz a bênção da reencarnação e nos traz a bênção dos depoimentos dos espíritos, falando da situação deles, da espiritualidade. E aí, no livro Vozes do Grande Além, nós temos ali um livro onde estão anotadas algumas manifestações espirituais, comunicações espirituais, que o Chico recebeu com o grupo dele no Centro Espírita Meimei. Acho que era ainda em Pedro Leopoldo Meimei, eu acho, né? Depois vocês me... Mas eu acho que sim. E aí, numa dessas sessões mediúnicas, aparece um espírito ali, trazido pelo André Luiz. E ele assina como P. Brandão, esse espírito. Então está lá o grupo espírita ali, chega o espírito do André Luiz e volta lá na noite de 8 de janeiro de 1955. Recolhemos a mensagem de P. Brandão, um amigo desencarnado que fora anteriormente socorrido por nossos benfeitores em nosso tempo de reconforto espiritual. No início de nossas tarefas, na noite mencionada, havíamos lido por tema de meditação a palavra do Divino Mestre, em que nos recomenda: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E o comunicante amigo reportou-se a citação evangélica a fim de trazer-nos a sua experiência repleta de material para nossos estudos em torno do ser e do destino. Meus amigos, o texto que nos serviu de meditação nesta noite foi aquele das palavras do nosso Divino Mestre: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Certamente por isso, determinam nossos orientadores algo: vos fale de minha agoniada experiência. Há 2 anos, precisamente, tomei contato convosco. Então ele estava no plano espiritual, nas zonas do umbral, lá, sofrendo horrores. Até que a equipe espiritual consegue, então, retirar esse irmão de lá e levar ele para essas
encontros desse centro espírita. Então ele está dizendo, estou há 2 anos vindo aqui. Tá? Triste, doente da aflição, na noite da angústia, carregava comigo todos os remanescentes da queda moral em que me despenhara. Com o auxílio da palavra edificante e da oração fervorosa, senti que o Evangelho do Cristo me transformava. Clareou-se-me a vida íntima e, amparado por braços amigos, fui conduzido a uma instituição de saúde espiritual. Por 10 meses consecutivos, submeti-me a tratamento. Revigorado, compareci diante de observadores e analistas de nosso plano, junto dos quais o serviço de socorro iniciado em vosso tempo, a meu benefício, encontrou continuação necessária. Revigorado, compareci diante de observadores, subordinado a operações magnéticas, minha memória religou-se ao passado próximo e revivi na existência última, encerrada há 30 anos. Nos primeiros lustros do século corrente, era um rapaz egoísta, leviano, amigo da aventura e adversário do trabalho. Desposei uma jovem rica e inexperiente, com simples propósito de surrupiar-lhe a herança, já que o velhinho, que me seria sogro por alguns dias, abeirava-se do sepulcro por ocasião de meu matrimônio. Filha única e órfã de mãe, após o decesso do genitor, minha mulher viu-se dona de considerável fortuna que tratei de chamar a mim, valendo-me de uma procuração que me permitia atuar com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades e reuni em meu nome a importância de, na época, 900 contos de réis e abandonei-a fugindo para a Europa. Era uma fortuna. Ele pegou a fortuna toda, uma procuração e foi embora. E deixou a mulher. A volúpia do ouro e do prazer entonteceu minha consciência. Por 5 anos mantive-me entre o jogo e a dissipação, até que finalmente a miséria, a tuberculose me bateram à porta. Então, esmagado por atrozes desilusões, regressei ao Brasil. No entanto, surpreendido, vim a saber que minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza, a que fora por mim relegada, confiara-se ao prostíbulo, encontrando a morte num asilo de moléstias contagiosas, poucos dias antes da minha volta ao Rio. Fantasma do arrependimento e da culpa, desambulei sem consolo nas trevas de minha própria vida mental. Era Deus. Caim, onde está o teu irmão Abel? A consciência dele queimando, né? Então, tornando ao governo próprio e acordando para os deveres do reajuste, vi-me imbuído da sincera disposição de recuperar-me. Esperançoso, perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em lacrar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era o meu credor número 1. Busquei ansiosamente, contudo, mais infortunada que eu mesmo, permanece ainda anestesiada na delinquência e mantada a cúmplices ações reprováveis em furnas tenebrosas das regiões inferiores. A prostituição deixa uma carga muito pesada para o espírito. Implorei socorro e a compaixão divina e por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assiste, obtive permissão para a nova romagem de luta junto daquela que espezinhei. Tomá-la-ei sobre minha responsabilidade e transportá-la-ei para o caminho da experiência humana em meus braços, inconsciente qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Olha uma alma caridosa que vai receber os dois como filho.
Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei guardião e tutor e amigo. Tutor e o amigo. Em plena meninice sofrerá ela as inibições orgânicas que pouco a pouco interná-la-ão num leito de amargura em que possa retificar os desequilíbrios perispirídicos e, assegurando-lhe a manutenção e consolo, atenderei à regeneração de que necessita. Regeneração de que ele necessita. Ele vai ser o tutor dela. Renunciarei a qualquer vantagem nas lides materiais, nem as aparições mundanas realizadas, nem sonhos de felicidade atendidos no aprendizado novo que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado para descobrir no trabalho a essência. E devotado e contente, montarei guarda a companheira que caiu por minha culpa. Ser-me-á irmã torturada e querida, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refira à minha aventura espiritual. Uma encarnação totalmente voltada para ela. Nada para ele. Por necessidade dele. Para a felicidade dele. Então aquela dificuldade toda é por misericórdia divina, a possibilidade da separação. Entretanto, não lhe sou devedor de simples patrimônio moral. Mas, perante as leis divinas, devo-lhe ainda dinheiro terrestre em moeda brasileira. Então vai ter que vir, ganhar uma grana para dar para ela. Compete-me restituir-lhe a importância que lhe pertencia, acrescida com juros de mora, que pagarei, vintém por vintém, até que nos desvencilhemos do cárcere de nossos débitos, recuperando, enfim, a oportunidade de progredir que, Formosa, nos sorria no alvorecer deste século. Ele tem esperança que ainda nesse século está afim, né? Vai, como a gente diz, vai jogar as ganhas, né? Não vai ter refresco, não vai ter facilidade nenhuma, vai ser trabalhador humilde e ainda vai cuidar da maninha no leito até o fim, até o desencarne dela. Depois vem a conta financeira, cara. Minha palavra, pois, nessa noite é um adeus e um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para todos, dentro dos mesmos princípios, envolvendo assim os nossos benfeitores. Em meu agradecimento, espero abraçar-vos de novo amanhã, em plena eternidade. Que Deus nos abençoe. Então, a bênção de a gente conhecer a doutrina dos Espíritos, que nos dá essa compreensão da ampla justiça divina, que nos dá também o caminho para a construção da felicidade, lembrando que todos aqui somos irmãos. E que possamos, nessa luta interna entre Abel e Caim, que existe dentro de nós, que a gente possa fazer com que a razão, que a gente possa, com a razão, equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e ir atrás daquela riqueza que não são os títulos do mundo, ir atrás de uma felicidade que as pessoas não podem nos dar. A nossa felicidade não está numa pessoa, não está numa coisa e nem numa situação. Isso é um momento de alegria. A felicidade está em nós alcançarmos os títulos que Jesus nos convida a alcançar. Sermos
amigos e sermos irmãos. Que assim seja. Assim seja.